Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fida em Brasil e Portugal. Hoje, grande dia de festa, festa de São Pio de Pietrelcina, comemora-se o dia que ele entrou no céu, em 1968. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E eu tenho certeza que o Padre Pio tem a sensação de que chegou ontem, porque o céu é tão fabuloso que a pessoa não vê o tempo passar. Essa que é a grande verdade. Bom, eu gostaria de presenteá-los com uma história maravilhosa. Eu tenho aqui. Ela é mais para os brasileiros do que para os portugueses. Eu queria saber uma coisa dos portugueses. É, Padre Pio já foi em Portugal. Ele estava aí, na Europa, São Giovanni Rotondo, Itália. Ele já foi em Portugal. Porque aqui no Brasil ele já veio. No Brasil ele já veio, e é isso que nós vamos ver na nossa história de hoje. Bom, como hoje é festa do Santo Padre Pio, nós daqui a pouco, aqueles que entraram no canal mais cedo, é bom saber que a Venerável Hora Terceira do Carmo, nós teremos a missa festiva de São Pio de Pietrelcina, e eu vou estar lá com muita vontade de conhecer aos que puderem ir, né? Os de São Paulo podem dar um jeitinho de aparecer. Bom, primeiro eu vou falar da missa. Quem não puder, fica conectado que vai entrar nas intenções da missa, tá claro? Da missa São Pio de Pietrelcina. Quem assistir depois pode entrar no canal da Venerável Hora Terceira do Carmo ou no link que nós vamos deixar aqui abaixo e assistir a gravação da missa, porque vai ser lindo. Vai ser uma missa linda, uma missa do jeito que o Padre Pio rezava. E pense, que presente você vai dar hoje para o Padre Pio? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Roda aí. O Padre Pio está completando 55 anos de céu. 55 anos de céu. E nós temos que dar um presente para ele. Que presente você vai dar para o Padre Pio? Ah, não tem ideia, não sabe o que fazer. Lembra como é que o pessoal faz em casamento? Faz ali a lista de presentes. Olha aqui embaixo, eu estou deixando aqui para vocês um link para uma lista de presentes para vocês darem presentes para o Padre Pio. Nós precisamos dar alguns presentes para o Padre Pio. Ou será que o Padre Pio não merece? Padre Pio, lista de presentes do Padre Pio, não pode faltar. Padre Pio no Brasil. Como é que foi essa história? Olha, e tem dois livros que falam disso, hein? Fonte: O Padre Pio, o Padre de São Pio de Pietrelcina, A Grande Família, terceiro volume, do Padre Marcelino Azenzaniro. E um outro livro é El Padre Pio, Hechos Extraordinários, Fatos Extraordinários dos Santos dos Estigmas, de Laureano Benítez Grande Caballero. A história é simples, curtinha, mas surpreendente. Carlo Campanini, o famoso ator cômico italiano, se encontrava em São Paulo, no Brasil, para uma turnê. Ele era famoso, ele era filho espiritual do Padre Pio, ele teve uma conversão impressionante, que, aliás, está contada aqui no canal. Procurem aí, Carlos Campanini, que é talvez o ator cômico se converte, uma coisa assim, no vídeo, e vocês vão poder conhecer a história com mais detalhe. Mas ele estava aqui, no Brasil, em São Paulo, fazendo uma turnê. Carlo era filho espiritual do Padre Pio, frequentava a missa, comungava e recitava o rosário todos os dias. Olha, frequentava a missa, comungava e recitava o rosário todos os dias. Naquele tempo, ser um cômico não era essa indecência que é hoje em dia. Hoje em dia, o sujeito vai, em qualquer espetáculo de comédia, ele vai engolir só barbaridade, sujeira, imoralidade, tudo de pior que existe. E o pior de tudo é que tem gente que fica rindo que ainda paga para ouvir ofensas a Deus. Né? São feitas milhares, centenas, de ofensas a Deus em espetáculos de comédia hoje em dia, e as pessoas pagam e vão lá para cometer pecado. Isso não dá para entender. Pode ser que tenham exceções, desde já peço desculpa às exceções, mas não é como se era na época do Carlo Campanini, que podia ser um ator e, ao mesmo tempo, ser um filho espiritual do Padre Pio. Então, frequentava a missa, comungava e recitava o rosário todos os dias.
desejando comungar e confessar-se, onde é que ele foi? À Catedral da Sé. Ele foi à Catedral da Sé, aqui em São Paulo, e, ao entrar, viu que havia uma longa fila para a confissão. Oh, bons tempos! As pessoas se confessavam. Meu Deus do céu, aquilo está dito que ano que foi isso. As pessoas se confessavam. Mas, provavelmente, é década de 50, por aí. Então, ele chega lá, uma fila, e ele não tinha tempo. Ele estava um pouco preocupado também como é que ele iria falar com o confessor, porque ele não sabia português. Eu me lembro desses tempos da Catedral da Sé, tinham vários confessionários funcionando, e sempre tinha a plaquinha de quem era o confessor que estava lá dentro, que língua ele falava, como, aliás, tem no Vaticano. Antigamente tinha, hoje em dia não sei se tem. Eu confesso que faz um tempão que eu não vou na Catedral da Sé, até porque ela está muito desfigurada em alguns aspectos, e, por outro lado, também o ambiente lá, para chegar lá, tornou-se perigoso e tudo mais. Mas, enfim, naquele tempo tinha confissão direta. Naqueles tempos, no tempo que eu era garoto, eu trabalhava de office boy. Eu passava pela Catedral da Sé todo dia e tocava uma campainha que havia no altar do Santíssimo, e de 15 em 15 minutos saía um sacerdote para dar a comunhão. Então era muito fácil comungar todos os dias. Era muito fácil, era maravilhoso. Então, como é que ele ia fazer? Ele só falava português. Ele não falava português, perdão. Ele provavelmente deve ter procurado umas plaquinhas, não viu italiano, apesar da nossa colônia italiana enorme, né? Então, ele começou a rezar para o Padre Pio pedindo uma ajuda. Nada mais podendo fazer, e estando à porta de um confessionário próximo a ele estava perto do confessionário, a porta se abriu e um sacerdote o chamou italiano. Olha a graça! Ele pediu uma ajuda para o Padre Pio e o sacerdote disse: Vieni, vieni, quer dizer, vem, vem. O senhor quer confessar-se? Por favor, acomode-se. Não. Quanta coisa a gente pode pedir para o Padre Pio, né? Carlo Campanini, depois da confissão, estava cumprindo a penitência e, ao mesmo tempo, pensava quem poderia ser o confessor e como poderia saber que ele, Carlo Campanini, era italiano. Quer dizer, ele estava lá perdido, olhando para todo lado. De repente, um padre, vieni, 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 vieni. Descobriu que ele era italiano, confessor italiano, deu a penitência italiana. De repente, quando ele estava nessas cogitações, ele começou a sentir a mesma onda do perfume característico do Santo Padre Pio, e ele logo entendeu o que tinha acontecido. Quer dizer, ele tinha confessado com o Padre Pio. O Padre Pio que mandou ele entrar. O Padre Pio estava lá em bilocação. Então, o Padre Pio, em bilocação, veio ao Brasil. Está aí. De modo que o título do vídeo não é mentiroso. Ele veio ao Brasil. Agora, ele já foi em Portugal ou não? Eu gostaria que vocês, os amigos portugueses, me escrevessem aqui no comentário. Ele veio em bilocação, mas veio. Né? Em bilocação, tinha a presença dele aqui, a ponto dele poder ouvir uma confissão e poder perdoar, poder dar absolvição, ele tinha que estar aqui mesmo. Enfim, com essa história, na festa do Santo Padre Pio, uma festa para a gente rezar, pedir graças, confessar-se, né? Nós devemos dar vários presentes para o Padre Pio, vários. Hoje é o dia da gente não ir dormir sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio. Então, não esqueçam, aqueles que gostaram dessa história maravilhosa, surpreendente como todas, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ser incluídas na missa da próxima quinta-feira, que é muito importante. Cada vez que você se inscreve, você é incluído na missa da próxima quinta-feira e você inclui todas as pessoas com quem você compartilhar. É uma missa, não é qualquer coisa que está se dando de presente que você vai dar para os outros. Salve Maria, caríssimos irmãos, Brasil e Portugal, especialmente
perdão aí aos portugueses pela brincadeira que eu fiz aí perguntando se o Padre Pio tinha ido a Portugal, mas acho que se vocês pesquisarem, vão descobrir alguma coisa assim. Em todo caso, sejam um filho protegido do Padre Pio aqui pela nossa associação, porque para o Padre Pio não tem fronteiras para conceder graças. Salve Maria e até a próxima. Gloria in excelsis